Bom, sejam bem-vindos a essa live, uma live bastante interessante, em que vamos falar sobre o propósito, ou seja, sobre o propósito na nossa vida, né? E claro, a gente pode, quando fala de propósito, eu não posso deixar de falar sobre o propósito da minha vida como mãe, sobretudo como a mãe de uma criança atípica, né? A Diana tem trissomia 21, como vocês sabem. Eu tenho a Tânia, que vai fazer agora 8 anos em fevereiro, e a Tânia em março, e a Diana em março faz 5 anos. E ela veio para mim. Eu costumo dizer que filhos não somos nós que escolhemos, são eles que nos escolhem. E eu fui escolhida por ela por uma razão muito forte, sobretudo pelo amor. Eu não tenho outra explicação. Essas crianças são puro amor, pura inocência. Eu acho que amor mais puro que o de uma criança não há, que dirá de uma criança com trissomia 21. São mesmo muito amorosas. Eu sou grata todos os dias por ter uma criança assim na minha vida, né? Porque ela é um encanto. As duas são fantásticas, são a alegria da casa. Não consigo medir, não consigo diferenciar uma da outra, porque as duas, cada uma tem suas características, cada uma tem a sua peculiaridade, mas são o nosso encanto. Eu fui diagnosticada como eu nunca seria mãe, tá? Então eu tive vários problemas de saúde, endometriose, ovário policístico, trompas obstruídas, útero bicorno, passei por vários abortos e, por fim, o último exame, o médico olhou meus exames, foi um exame às trompas que eu fiz, e eu tinha uma trompa semipermeável e a outra completamente obstruída. Então o médico chegou para mim e disse que eu nunca seria mãe. Então, assim, a maternidade avançada, o histórico de saúde. Eu chorei horrores quando ele me falou isso, fiquei super mal, parei na porta do hospital, chorava, 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 e de repente, do nada, apareceu uma senhora do meu lado, uma negra muito bonita, gordinha, e ela de repente olhou para mim e disse assim: filha, é, médico não é Deus, e eu ainda vou ouvir o teu testemunho que você está grávida. Não sei de onde ela surgiu, porque ela não estava dentro do consultório comigo, né? Hoje até me pergunto como é que ela sabia de tudo isso, né? Enfim, foi uma conversa dentro do consultório. Mas enfim, eu me deu um insight na hora, eu falei, olha, então me dá o teu telefone. Ela me deu o telefone, eu repeti, confirmei 3 vezes, e ela disse, é esse. Então fui para casa, engoli o choro, fui calma, serena. Isso foi em dezembro de 2016. Quando foi em maio de 2017, eu estava grávida da Tânia e, claro, a primeira pessoa que eu peguei o telefone para contar não foi nem para o meu marido, foi para ela. E quando eu peguei o telefone, que eu liguei para ela, simplesmente recebi uma mensagem. Pelesky informa, este número de telefone não existe. Então ali eu tive a nítida certeza que anjos existem e tinha acabado de passar um pela minha vida. Então, o que eu quero dizer para vocês é, quando a gente quer muito uma coisa com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, o universo conspira a nosso favor. E não é no nosso tempo, tá? É no tempo de Deus, é no tempo do universo. Então, assim, quando a Tânia fez ali 1 ano e meio, 2, eu comecei a conversar novamente com o universo. Eu sempre conversei muito com Deus, então pedi que a Tânia tivesse direito a ter irmãos. Então, fiz novos exames e, claro, eu estava com uma obstrução tubária bilateral. E esse médico, a gente acabou sendo amigos, ele falou: olha, se da primeira vez eu achava impossível, então agora eu não vou dizer nada porque você é um caso que a ciência não explica. E o fato é que, passado alguns meses, eu engravidei da Diana, então veio o rastreio do primeiro trimestre e da possibilidade dela nascer com trissomia 21. Eu abri mão de fazer uma amniocentese porque isso não ia mudar o meu desejo de que ela tivesse irmãos. Afinal de contas, eu tinha, era uma criança, não era um bebê, né? Então, assim, aqui em Portugal é permitido interromper e esse não era o meu objetivo. Eu segui em frente com o meu propósito de ter as minhas 2 filhas e criá-las.
com muito amor, com muito carinho e muitos desafios, porque eu não digo só pela maternidade atípica, mas a maternidade em si, a gente enfrenta bastante desafio, inclusive a maternidade de hoje em dia, que a gente enfrenta esse boom de informações, tecnologias cada vez mais evoluindo, mas ah, não, não me não entrou como um peso para mim, eu nunca olhei dessa forma, muito pelo contrário, eu cada vez mais está dentro do meu propósito. E aí, claro, que com o nascimento da Diana, isso vem aquele medo, né? Então é desafiador, cada vez mais ficou claro para mim o meu propósito, que era ajudar outras famílias, educadores, cuidadores, a como lidar com uma criança com trissomia 21, né? Então, isso para mim foi uma coisa tão simples, tão mágica, que eu nunca olhei para a Diana com diferença nenhuma. Eu olho para ela como eu olho para qualquer outra criança, quando eu olho para a Tânia, por exemplo. Então, para mim foi uma coisa tão leve, tão simples, que eu já grávida, eu já ajudava outras mães no hospital, veio conversar comigo. E eu lembro quando a Diana era ainda pequenininha, mães me telefonavam, olha, eu combinava, ia tomar um café com a mãe ou outras grávidas, para falar de como tem sido, como foi o parto, como foi a gravidez inteira. Então, a dividir isso e, claro, a passar de uma forma muito leve, muito positiva para a mãe que estava ali à espera, né, de uma criança com trissomia 21, mesmo depois de nascer, porque claro que é assim, o diferente nos assusta. Quando a gente não sabe o que nos espera, como lidar com aquilo, então, de primeiro momento, nos assusta. Mas quando você olha para aquilo, quando você olha para a situação, para um todo, com amor, com um olhar genuíno, é tão mágico que você não sente peso, de que muitas acabam por sentir um peso nas costas, um drama. E como eu nunca dramatizei, eu sempre levei de uma forma muito leve, muito simples, muito tranquila. Então, poder lidar com tudo isso para mim foi sempre muito leve. Ou seja, o meu trabalho hoje, ele vai além do cuidado com a minha filha. É sobre criar impacto positivo na vida de muitas crianças e das famílias, é claro. Então, por exemplo, você que está aqui me acompanhando, em algum momento da sua jornada como mãe, pai ou cuidador, você já sentiu que a sua missão vai além do cotidiano? Como você vê o propósito nesse caminho? Mas afinal, o que é o propósito no contexto da trissomia 21? Vamos começar a falar um pouquinho pelo nascimento, né? Aqui no plano físico, para fazermos uma viagem, nós precisamos do meio de transporte, não é mesmo? No que diz respeito claramente à alma, ou com a consciência divina, né? Ou seja, para viver essa experiência aqui na Terra, usufruindo de uma personalidade como humanos, qual é esse veículo? O nosso corpo, né? Cujo corpo vem com uma estrutura psíquica projetada para desenvolver um ego, ou seja, ego e corpo formando um veículo. Ou seja, a alma é a porção individual do espírito que se projeta através desse veículo, mente e corpo. Ela acaba por ser a ponte entre os planos material e espiritual. Afinal, a gente sabe que a alma acompanha o ser em toda a sua jornada evolutiva. Assim como a planta nasce, cresce a partir de uma semente, a consciência cósmica, né, ela cresce e se expande através da consciência individual. Então, o ego, que é uma semente plantada na terra, com o objetivo de se desenvolver, crescer e gerar frutos, no qual essa semente acaba por trazer um potencial divino que se expressa ou que irá se expressar de uma maneira particular por meio de cada um de nós. Então a gente nasce, cresce, se desenvolve, casa, constitui família e vem os filhos. E aí, o que eu quero dizer? A gente acaba descobrindo o nosso propósito e ele fica cada vez mais forte com a maternidade. Então, eu estou dizendo no meu caso, como mãe, tá? Porque o meu propósito
se firmou mesmo com a maternidade. Eu sempre me perguntei o que eu posso fazer para melhorar, como eu posso ajudar o outro. Eu sempre pensei muito no outro, em fazer para o outro, pelo outro, o que eu posso fazer para ajudar o outro, desde criança. Então a maternidade trouxe essa bagagem junto. Veio ali tudo, o que eu estou fazendo hoje para mim, que está dando certo, então eu posso ajudar o outro. Porque, afinal de contas, ter uma criança com trissomia 21 não é só sobre cuidar que fala, mas sobre como que eu posso ajudar essas crianças a se desenvolverem de forma plena e se integrarem na sociedade. Por exemplo, o Prembaba fala muito no livro dele do propósito como algo essencial para a nossa existência. Algo que está ligado à nossa essência e que traz realização verdadeira. No contexto de crianças com trissomia 21, o propósito pode ser entendido como a missão de guiar essas crianças em sua jornada de desenvolvimento, promovendo a independência, a inclusão escolar, social e garantindo que elas alcancem todo o seu potencial. Por exemplo, eu conheci há pouco tempo uma mãe, uma família, né, de uma criança com trissomia 21, e ela estava super insegura, com medo, não queria contar para o restante da família, restringiu ali só ao próprio marido. Então, ou seja, criou-se ali um preconceito com ela própria, mesmo que de forma inconsciente. E aí o que eu digo? É o medo da incerteza, é o medo do diferente, que você não sabe o que te espera. A gente está habituado com um protótipo de tudo muito igual, a rótulos. Então, de repente, quando foge um pouquinho do padrão, e agora o que eu faço? Você se assusta. Mas conforme o tempo foi passando, a gente foi conversando, ela começou a perceber que o propósito dela era se tornar um defensor da inclusão de crianças com trissomia 21 nas escolas, por exemplo. E isso aconteceu muito comigo. Então a gente caminha aqui meio juntas ali, né? A gente acaba se tornando um defensor das crianças atípicas nas escolas, na sociedade, né? Então a gente começa a se informar sobre inclusão e depois a gente vai atuando para mudar políticas escolares, impactando positivamente outras famílias. Por exemplo, para vocês que estão aqui comigo, o que significa promover o desenvolvimento pleno de uma criança com trissomia 21? Como isso se conecta com o seu propósito como pai, mãe, cuidador? Por exemplo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como eu superei as barreiras internas para viver o meu propósito. Então, assim, existem desafios e barreiras emocionais que podem surgir ao cuidar de uma criança atípica, né? Como sentimentos de inadequação, medo do futuro, opressão da sociedade. E esses sentimentos, muitas vezes, acabam por afastar famílias de viver o seu verdadeiro propósito. Então, é preciso ter ali uma base emocional muito forte, muito bem preparada, muito consciente do que realmente, do porquê. Por que é que você está aqui? Muitos perguntam, por que eu? Por que comigo? Por quê? Porque esse é o teu propósito. Então, abrace com amor e carinho, porque tudo fica tão mais leve, tão mais fácil. Eu costumo dizer que desde o início eu sempre deixei fluir e flui, tem fluído lindamente. E muitas famílias enfrentam crises emocionais, como o medo de que seus filhos não sejam aceitos pela sociedade, a opressão de ter que lutar continuamente pela inclusão. Então, aquela insegurança de será que eu vou dar conta? É preciso superar medos e condicionamentos internos. E isso pode ser adaptado ao contexto de pais, cuidadores, que precisam superar esses desafios para viver um propósito e de forma empoderada, né? Por exemplo, esses dias teve uma mãe que me ligou e ela estava bastante deprimida, bastante assim embaixo, perdida, sem saber como apoiar o desenvolvimento do filho dela, que nasceu com trissomia 21. E então eu fui conversando com ela, fui expondo para ela como eu lido com a situação, desde quando a Diana estava na barriga, né?
fui apresentando para ela grupos de apoio de outras mães. Isso também é uma coisa que ajuda bastante, faz parte. Eu tenho 2, 3 grupos aqui de grupos de apoio, então a gente está sempre trocando informações, trocando mensagem e é enriquecedor, porque você sente que você não está sozinho, né? Você não está nessa causa, nesse mundo sozinho, né? Então, redes de suporte, tudo isso faz parte e tudo isso só nos ajuda a manter firmes no nosso propósito, porque cada um tem o seu propósito e é preciso você entender qual é e seguir com muito amor, com muita fé e muita coragem. Então, por exemplo, vocês que estão aqui comigo, eu vou pedir para vocês pararem 30 segundos e consultar internamente, refletir. Consulta o teu coração, quais são os medos e barreiras emocionais que você sente no papel como cuidador do seu filho. Como você pode começar a trabalhar esses medos para superá-los? Pensa um pouquinho. Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Se eu estiver indo muito rápido, me avisem. E quando a gente fala da coragem para seguir o propósito na educação e inclusão das crianças, afinal, viver o propósito exige coragem e desafiar estereótipos e preconceitos, seja na escola, na sociedade em geral. A coragem, ela é essencial para viver o propósito, especialmente quando se trata de criar e educar uma criança com trissomia 21 e num mundo que muitas vezes não está preparado para a inclusão. Coragem nesse contexto é defender o desenvolvimento da criança e lutar por espaços inclusivos e acreditar no potencial que essas crianças têm de contribuir para a sociedade. Por exemplo, a educadora da Diana, a escola em si, foi uma escola que sempre acolheu. A Diana não foi a primeira criança com trissomia a passar por aquela escola, mas atualmente é a única com trissomia 21 na escola. E eu lembro que ela teve uma educadora, logo que ela saiu do berçário, ela teve uma educadora que para ela foi uma novidade, ela ainda não tinha lidado com uma criança como a Diana, e ela adaptou metodologias pedagógicas para incluir a Diana de forma plena. Essa educadora não apenas influenciou a vida da minha filha, mas também inspirou mudanças na escola, mostrando que a educação, inclusive, é possível, é benéfica para todos. E você? Qual foi o momento em que você teve que mostrar coragem para apoiar o desenvolvimento do seu filho, né? De uma criança com trissomia 21. Como isso te aproximou do seu propósito? Você já parou para pensar nisso? Quando a gente age com amor, quando a gente faz as coisas com amor pleno, tudo fica tão mais fácil, tão mais leve. Eu digo por experiência própria. Afinal de contas, quando nos permitimos contemplar, nos deixar envolver pelas belezas que existem na vida, observando inclusive os fenômenos da natureza, né? A gente percebe que tudo é tão mágico, porque afinal a vida vai muito além dessa realidade cotidiana que a gente vive. Você já se perguntou como é possível frutos, flores, cores, dos mais diversos sabores e tamanhos, simplesmente brotarem de árvores? Isso é maravilhoso. E mesmo sabendo como a natureza funciona, se a gente puder observar esses fenômenos com mais profundidade, você logo perceberá o quão extraordinária ela é. A semente é um exemplo disso. De um pequeno grão nasce uma majestosa árvore. A semente, ela contém em si uma porção mínima, um quantum de uma essência que é impressa em um código genético. Nesse código genético estão as informações sobre o seu potencial máximo
que é também aquilo que ela vai realizar quando for plantada na terra, não é mesmo? E o seu potencial máximo são os frutos que ela vai dar. Então, da mesma maneira, nós seres humanos trazemos uma porção da consciência divina que deseja se expandir e se expressar através de nós. Também trazemos um código, um programa, algo a ser realizado. Esse programa é o propósito da alma. Nós viemos para esse mundo justamente para realizar esse propósito, que também costumo chamar de visão. Uma visão que, segundo Prem Baba, né, ele costuma dizer que é uma visão a ser compartilhada com o mundo. O propósito se manifesta de forma muito particular, muito peculiar em cada um de nós. Cada alma individual chega aqui com um programa específico a ser realizado. Esse programa, ou propósito individual, está alinhado com o propósito maior da vida. Ou seja, na sabedoria milenar do yoga é conhecido como Dharma, a lei universal que rege a vida e une todos os seres em torno do mesmo propósito. Em última instância, o Dharma, ou propósito maior da humanidade, é a expansão da consciência, mas Prem Baba costuma dizer que é o despertar do amor. Ou seja, a consciência se expande através dele. Saber qual é o propósito e saber o que viemos fazer aqui e que viemos fazer aqui está intimamente relacionado àquilo que somos em essência. Ou seja, o programa individual da alma está relacionado com a consciência do ser. Assim como uma macieira só pode dar maçã, o ser humano só pode dar um tipo de fruto, não é mesmo? Que é o amor, porque o amor é a sua essência. Entretanto, o amor é um fruto que pode se manifestar de infinitas formas. Cada alma traz consigo dons e talentos que são a maneira única por meio da qual o amor se expressa através de nós. Ao mesmo tempo em que cada alma traz consigo dons e talentos que são suas virtudes e potencialidades a serem desenvolvidas, ela traz também desafios que servirão para o seu crescimento, ou seja, certos desafios são parte do próprio programa da alma e encontram-se impressas no DNA, como as doenças genéticas e determinadas limitações físicas. Outros serão gerados a partir das escolhas que a alma fizer no decorrer da encarnação. Mas, independentemente de sua natureza, os desafios são instrumentos de aprendizado. Também compare esses desafios ou obstáculos a lugares de parada na jornada da alma em evolução. A viagem é longa e muitas vezes nos sentimos cansados, às vezes precisamos parar para abastecer, nos alimentar, às vezes para cumprir acordos em lugares específicos, mas toda parada serve para, de alguma maneira, nos recuperarmos e absorvermos aprendizado. As pausas servem para revermos o mapa da vida e nos situarmos na jornada. Nesses momentos, também podemos rever os lugares por onde andamos e os buracos pelos quais passamos, a fim de evitar novas quedas, né? Mas paramos principalmente para resgatar partes
nossas que ficaram presas no passado e para absorver determinadas lições. Então, desta forma, vamos nos fortalecendo para seguir rumo ao destino final. Esses lugares de parada, onde a alma estaciona temporariamente para absorver determinados aprendizados e se livrar da cadeia de reações geradas pelas ações equivocadas do passado, são o que chamamos de karma. Essa palavra sânscrita significa literalmente ação, mas se refere a uma lei cósmica, ou seja, a lei de causa e efeito, ação e reação, que determina que todo efeito tem uma causa. Tudo que se manifesta agora em nossas vidas é um produto das nossas ações do passado. Para toda ação existe uma reação. Assim, o karma envolve não somente a ação, mas também a reação inerente a ela. Por exemplo, uma via do yoga chamada de Karma Yoga, ou seja, o yoga da ação, fala sobre a prática da não ação. O que é a prática da não ação? É uma ação que não gera reação, uma causa sem efeito. Entretanto, para uma ação não gerar reação, ela precisa ser desprovida de interesses egoístas. Esse é o fundamento básico do Karma Yoga, Yoga da ação, cujo principal instrumento é a ação ou o serviço desinteressado. Muito se fala hoje em dia em yoga, mas poucos sabem de verdade sobre ele, não é mesmo? Yoga não é simplesmente um sistema de posturas físicas e meditação, ou cruzar as pernas, né? Yoga é um grande conjunto de técnicas e ferramentas capaz de atuar em todos os níveis do nosso sistema, físico, mental, psicoemocional, energético, espiritual, que tem a função de nos ajudar a reconectar com a realidade maior, com a nossa essência ou ainda com a nossa verdadeira identidade. Por isso, yoga é um caminho de autorrealização ou de libertação. Ao reconhecermos nossa verdadeira identidade, nos tornamos livres para sermos quem somos. Karma Yoga é o caminho da liberdade através da ação, é a via do yoga que conduz à autorrealização por meio do serviço desinteressado. A ação desinteressada nos liberta, mas ela possibilita que deixamos de produzir reações e, consequentemente, que nos libertemos da teia do karma. Mas isso só é possível quando o karma, ou seja, ação e dharma, propósito, estão alinhados, eles caminham ali juntos, né? O que significa que nossas ações correspondem ao que de fato viemos fazer aqui. Quanto mais alinhadas estivermos com o propósito maior, menos efeitos nossas ações causarão e mais consciência elas trarão ao planeta. Porque o propósito da alma individual está diretamente ligado ao Dharma e ao Karma coletivos. Influências externas, tudo isso está intimamente ligado. Só um minuto. Então, assim, é muito importante que com as crianças de hoje em dia nós possamos prestar atenção nos propósitos, devemos prestar atenção da maneira que você está olhando para essa criança, da maneira que você está criando essa criança. Então, assim, olhe para dentro de si primeiro, para depois você olhar o outro, porque você tem que estar bem para você dar apoio, para você dar base com consistência, com valores, porque se você não estiver bem internamente, você também não vai conseguir
passar uma mensagem positiva para aquela criança. Porque a gente costuma dizer que é assim, né? Que a criança, ela absorve aquilo que ela vê, aquilo que ela vivencia. Então, quanto mais você encoraja, quanto mais você passa para aquela criança que ela é capaz, ela vai se mostrar capaz. Então, investigue, estude e dê apoio, dê base. Se você se sente perdida, procura grupos de apoio, procura outras pessoas que possam ajudar. Olha, pode contar comigo, me chama no direct que eu vou estar todo ouvidos. Que inclusive, olha, quando a gente está falando de propósito, eu quero aproveitar e passar para vocês um propósito lindo, maravilhoso, que foi lançado recentemente, que é o livro da história do Benjamin. Então, assim, esse livro tá fantástico. É uma história de superação, determinação, uma jornada de amor, coragem. Então, assim, um propósito realizado. Então, já deixo a dica aqui para vocês, porque esse livro, ele tá mesmo fantástico, vale a pena vocês lerem, tá? Então, assim, vamos recapitular aqui rapidinho os principais pontos da live, ou seja, a importância de alinhar o propósito com a criança com trissomia 21 e o seu desenvolvimento. Então, assim, comece agora, dê em pequenos passos, mas concretos na direção do seu propósito. Afinal, tudo começa com uma sementinha, não é mesmo? Então comece cada dia, faça um pouquinho, apoie a independência do seu filho ou da criança que estiver à sua volta, busque inclusão escolar ou simplesmente o fato de estar presente faça parte de um propósito maior. Afinal, o propósito é uma jornada contínua e cada passo conta. Reflita sobre uma pequena ação que possa implementar já na próxima semana para apoiar o desenvolvimento dos seus filhos. Por exemplo, promova autonomia, em uma atividade cotidiana. Eu dou muita autonomia para as minhas filhas, então eu estou sempre incentivando a fazer. Olha, faz que você consegue. Errou, faz de novo. Afinal de contas, feito é melhor do que perfeito. Eu falo sempre para minha filha: primeiro você faz, depois você melhora. Se você tiver dúvida, converse com outros pais sobre a importância da inclusão. Pode me chamar, que eu estarei à disposição, tá bem? E, claro, viva com muito amor. Coloca aqui no comentário ou faça o stories e me marca, comenta aqui o que vocês aprenderam, o que vocês vão fazer para viver o seu propósito e como cuidar de uma criança com trissomia 21 dentro do seu propósito. E claro, eu não poderia encerrar essa live com a minha mensagem que desde sempre eu carrego comigo. Eu inclusive finalizo todas as minhas palestras com essa mensagem, que é: a vida não é um drama, não complique, simplifique. Obrigada a todos vocês que tiveram esse pouquinho de tempo aqui comigo, que puseram do seu tempo para estar aqui, para me ouvir, para ouvir a minha história. E, claro, pense, consulte o seu coração e pense qual é o seu propósito como pai, como educador. Então, qual é o propósito que a sua criança traz? Porque, afinal de contas, as minhas filhas vieram com um propósito único. E o mais forte deles é me ensinar, não só como mãe, mas como ser humano. Me ensinar cada vez mais a ser um ser humano melhor, a ser um ser humano mais presente. Então, pense nisso e viva com mais amor, com mais leveza. Deixe fluir, porque as coisas vão fluir, tá bem? Obrigada por vocês estarem aqui. Tchau, tchau.